Aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou apresentar Silly Symphonies com o Pato Donald e o Pluto. Então, assim, pra gente começar, pra explicar isso aqui, ó, deixa eu botar um pouquinho da arte. Ó. O álbum vai até a metade com o Pato Donald, inclusive aqui ele é um Pato Donald amarelo, bem no comecinho mesmo. E depois a metade são as tiras do Pluto, né? Nos Estados Unidos saíram 4 álbuns desse, né? Com o bichinho, não me lembro do nome, daí tem um outro ainda que são as arvorezinhas. Aí saiu esse com o Pato Donald e Pluto e um outro que eu até gravei um kit antigo aqui também, que é o Zé Carioca com o Panchito, né? E aqui no Brasil só saíram os 2 últimos, só esse e o Zé Carioca e o Panchito que estão ali em cima guardados. E no final aqui eu coloco o link para vocês irem lá para ver. É muito divertido. No começo, isso aqui eram tiras de jornais produzidas pelos estúdios da Disney, estúdios cinematográficos da Disney. Então começa com a ideia de reproduzir no jornal as animações, tanto que é aquela animação da Galinha Sábia, que é a primeira aparição do nosso amigo Penoso, que aqui era amarelo. Né? Então, assim, aquela ideia genial, poxa, vamos colocar um pato com roupa de marinheiro, né? Que é uma boa piada. O problema é que daí virou a roupa do bicho e tal. Mas enfim. Aí depois de um tempo, aquilo começou a fazer um certo sucesso e a Disney achou que era uma boa ideia fazer tiras próprias, não mais repetir apenas. E daí acaba virando um intercâmbio. Então, muitos dos caras que faziam as tiras pegavam nas animações ideias e vice-versa. Então, muitas animações têm ideias que saíram antes nas tiras, né? Então, com o passar do tempo, acaba que isso aqui vira publicidade para os desenhos. Lembrando que na década de 30, os desenhos não passavam na televisão, mesmo porque não existia televisão. Os desenhos passavam no cinema. A pessoa tinha que se deslocar de casa para ir até o cinema assistir os desenhos. Então isso aqui servia meio que como propaganda, publicidade. Ele colocava e falava, nossa, eu queria ver esse cachorro, Pluto. Daí a pessoa vai lá e vai até o cinema. Então servia bastante para publicidade. Uma coisa legal também é que diferente do Mickey, né? A gente tem aquela série que a Panini está lançando também. Como é que é o nome dela? Os Anos de Ouro do Mickey, que começa em 1930 e vai. O Mickey, ainda que ele tenha histórias autocontidas, a maior parte das histórias do Mickey são histórias seriadas. Então na outra semana continua, no outro dia continua. Neste caso aqui, quase que a totalidade, quase que 100% são histórias autocontidas. Então, assim, o Donald era mal, ele era uma pessoa muito má. Inclusive, tem um momento, algumas tiras, que ele tenta ser bonzinho, e daí, quando ele tenta ser bonzinho, só se ferra, né? Então, nessa época, e isso você pode enxergar também pelo cinema do Chaplin, o cinema do. Poxa, esqueci agora o nome do camarada que concorria com o Chaplin. Mas, assim, são cinemas de comédia de erros, pantomima, de problemas, o cara só se ferra. Os Três Patetas eram assim, os Três Patetas eram um pouco depois, mas o Gordo e o Magro eram assim, que também veio um pouco depois, né? E assim, era o cara que era malvado e se ferrava, ou o cara que era bonzinho e se ferrava, que é o caso do Pluto. O Pluto sempre foi bonzinho, mas mesmo assim só se ferrava. A diferença entre os dois é que o Pluto contracena com animais não antropomorfizados, né? Então o Pluto ele fica trabalhando, o elenco de personagens dele, o elenco de situações são feitas com outros animais não antropomorfizados, né? Então ele com um gatinho, ele com um cachorro, ó, ele com outros gatos, como aqui, ele com outros cachorros, ele com um pelicano, né?
E com os outros personagens da Disney também, né? Tipo o Pateta e tal. E daí, claro, se o Pateta é um cachorro, por que o Mickey é um cachorro? Por que o Pluto é um cachorro também? É porque eles são de raças diferentes. Aqui com peixe, né? Então, ó, com gatinho, com peixe. Então ele, né, dialoga com outros animais. E o Pato Donald, em geral, dialoga com os outros personagens da Disney, né? Então a Clarabella é muito atuante, o próprio Guinho, Francisquinho, que são os primos, os sobrinhos do Mickey estão aqui também, o próprio Pluto, o Horácio, Pateta, e aqui, ó, deixa eu achar, tem o momento em que aparecem os... aqui, essa tira aqui, ó, de 17 de outubro de 1937, é a primeira aparição do Guinho, Zezinho e Luizinho, que eram também uns capetas. Então é legal, esse resgate é muito legal, né? É muito, muito bacana a gente pegar isso e dar uma olhadinha, ver como foram criados e tal, as transformações, como que a sociedade muda e os personagens têm que mudar também. Isso é muito interessante. E também é bacana perceber que tem alguns hiatos nas histórias, porque não era só o Pluto, só o Pato Donald. Tinha um filme para lançar daqui 3 meses. Então vamos botar só o Pato Donald por 3 meses. Agora vai ter um negócio do Zé Carioca. Vai sair o filme do Zé Carioca. Então vai ficar 3 meses só o Zé Carioca. Agora vai sair um curta do Pluto. Então 3 meses apenas de Pluto. E assim sucessivamente, né? Então essa é a ideia. Eu acho muito legal a Panini estar recuperando isso. Sinceramente, se saíssem os outros dois aqui no Brasil, compraria também os outros dois Silly Symphonies. Duvido que lance. Duvido, porque é o bichinho Buck e o outro, sinceramente, não me recordo o nome. Quem que é bichinho Buck, né, na ordem do dia? Então, mesmo lá nos Estados Unidos, está esgotado e você não consegue comprar. E deve ter tido uma tiragem desse tamanho. Porque é uma procura muito de nicho. Muito nicho. É o cara que é o colecionador da Disney, sabe? Então eu duvido que saia. Mas, e lá nos Estados Unidos só saíram esses 4. Então acredito eu que acaba por aqui, né? O Pato Donald com Pluto e o Zé Carioca com o Panchito. Infelizmente, porque eu adoro esses resgates históricos. E, obviamente, para falar do Pato Donald, a gente tem que lembrar da Arca de Noé do Vinícius de Moraes, que tem a música O Pato. O Pato Pateta pintou o caneco, sabe aquela lá? Que aqui neste disco é interpretada pela banda MPB4, pelo conjunto vocal MPB4. E se você escutar esse disco, você vai ver que eles fazem a voz do Pato Donald mesmo, né? Eles fazem aquela voz do Pato Donald. Então, não tem como você ler uma coisa do Pato Donald e não se lembrar das animações e desse disquinho aqui do velho e bom Poetinha. Beleza, pessoal? Então, a gente se despede aí com o Pato Donald de Pluto e a Arca de Noé. Valeu, galera!